Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Os 750 alunos da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, seus pais e funcionários podem comemorar. A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Gazola, confirmou hoje, em primeira mão, para o Jornal da 89, a liberação da verba para a construção da nova sede da escola. A secretária explicou que a verba demorou a chegar porque houve uma indisponibilidade temporária de recursos. Agora que nós estamos pagando os restos a pagar, estamos quitando e nós priorizamos a Escola Estadual Menino Jesus de Praga. Estamos liberando aqui no primeiro conjunto de recursos que nós tivemos. Então amanhã eu já fiz uma comunicação à professora Beatriz, que é a diretora da nossa superintendência regional, e amanhã já vai ser feita a liberação. Aí o procedimento, né, para que a escola possa dar ordem de serviço para a empresa vencedora da licitação. A licitação está válida, entrou em restos a pagar, nós estamos perfeitamente cobertos dentro da legalidade, tudo certinho, não temos nenhum problema. O nosso problema foi uma indisponibilidade temporária de financeiro que atrasou a nossa liberação, mas felizmente já estamos aqui completando o processo. É uma escola excelente, com um IDEB extraordinário, um exemplo, uma pérola, joia da coroa. Então nós estamos muito felizes com essa liberação, porque a comunidade merece e a escola é muito sólida e merece estar com uma infraestrutura adequada. Ana Lúcia Gazola esclareceu que a verba será repassada à medida em que a obra for sendo executada. A gente vai liberando de acordo com as medições. Então a verba ela é liberada contabilmente na totalidade e transferida à medida que a obra vai sendo executada. As medições são feitas, são comprovadas pela superintendência regional e depois aqui pela área física aqui do órgão central. E aí a gente vai liberando para pagamento, mais de 1.300.000, né? Nós temos em todas as nossas escolas uma caixa escolar, presidida, no caso, pela diretora, né, professora Ivone, há um conselho fiscal, tudo é muito bem controlado e isso é monitorado, o dispêndio da caixa escolar vai sendo monitorado pela superintendência e pelo órgão central, conforme manda a legislação. Então, quem vai monitorar e acompanhar de perto a obra é a direção da escola. O presidente do PSB de Belo Horizonte, João Marcos Grossi Lobo Martins, que também é lotado na Prefeitura de Belo Horizonte e tem forte ligação com Caratinga, por ser neto do ex-prefeito Dário Grossi e filho do ex-deputado Mauro Lobo, acompanhou o pleito da escola e estava ao lado da secretária quando ela anunciou a liberação do recurso em entrevista para a Rádio Cidade. A escola tem excelência, tradição na cidade, na região, né? Vários familiares da gente, nossos vizinhos estudam nessa escola e realmente essa demanda mobilizou toda uma comunidade. É uma vitória aí de toda a comunidade de Caratinga, da região, né? A gente tem muito a agradecer a sensibilidade do governador Antônio Anastasia, da secretária de Educação Ana Lúcia Gazola, que vem insistindo muito junto à área financeira do governo do estado para que a educação fosse priorizada, a questão de resto a pagar, a questão do que já estava planejado e orçado fosse realizado do ponto de vista financeiro. Então a comunidade escolar de Caratinga tem muito a agradecer à professora Ana Lúcia, ela realmente foi uma defensora aí desse ensino, dessa escola de excelência e que com certeza em breve aí os alunos terão condição, além de ter essa excelência pedagógica no ensino, uma condição de maior conforto para os alunos, para os profissionais da educação. O último endereço da Escola Menino Jesus de Praga foi na Rua Coronel Antônio da Silva, Rua Nova, no prédio que acabou sendo comprado pelo governo do estado. Há mais de um ano, a comunidade escolar aguardava ansiosa pela liberação do recurso da nova sede. Todos os documentos exigidos e a licitação da construção foram providenciados pela diretoria do Educandário. Mas o dinheiro que tinha sido garantido pelo governo não chegou e não havia previsão do repasse. Durante esse tempo, os alunos precisaram sair do endereço da Rua Nova e estão estudando em um imóvel improvisado na Avenida Olegário Maciel. A diretoria e o colegiado fizeram tudo o que estava ao alcance para reivindicar a verba, inclusive passeata no centro da cidade. A Menino Jesus é, como a secretária de Estado disse, uma referência em educação no interior de Minas, tendo conquistado vários prêmios em âmbito estadual e nacional.
Aproveitando o anúncio da liberação da verba para a Escola Menino Jesus de Praga, a secretária Ana Lúcia Gazola deu outra boa notícia para Caratinga e região. Nós vamos liberar também até o final de março o recurso para aquisição do terreno aí em Caratinga para construir a nossa Superintendência Regional de Ensino. Já está tudo pronto, nós estamos em entendimentos com o proprietário. Também já autorizei a nossa diretora, a professora Beatriz, diretora da SRE, a anunciar para o proprietário que até o final da primeira semana de março nós completamos tudo para fazer a compra do terreno. Estamos funcionando aí num prédio alugado. Então, nós temos muita dificuldade para conseguir um terreno. Quando eu visitei a superintendência, aliás, eu fui a primeira secretária de Educação do Estado que visitou todas as 47 superintendências. Quando eu visitei aí, eu tive um encontro com todos os diretores de escola e também com todos os funcionários da SRE. E um dos pleitos que a Beatriz havia me apresentado era a construção da sede. E nós tivemos muita dificuldade em conseguir terreno. Inclusive o terreno que foi conseguido, ele era um pouquinho menor do que o que a gente habitualmente exige. Mas como não havia outro, né, é um bom terreno, muito bem localizado. Eu, inclusive, conheci o terreno com a Beatriz e nós, então, tomamos aí os procedimentos para conseguir os recursos para fazer essa compra. Deu tudo certo e até o início de março nós já vamos completar também. Previsão do tempo. Terça-feira de sol com algumas nuvens e névoa, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 e mínima de 20 graus. No Jornal da 89, as notícias do esporte. Conforme prometido, o técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari completou sua lista de convocados hoje com 3 jogadores que atuam no Brasil. E apesar de todas as especulações, o treinador não trouxe nenhuma novidade para a última convocação antes da Copa do Mundo. Scolari fechou o seu grupo com o goleiro Jefferson do Botafogo e os atacantes Fred e Jô de Fluminense e Atlético Mineiro, respectivamente. Os 3 nomes estiveram no elenco campeão da Copa das Confederações em 2013 e se tornaram jogadores de confiança de Felipão. Para muitos, inclusive, a estratégia de adiar a convocação dos atletas que atuam no Brasil serviu apenas para a recuperação de Fred, considerado peça fundamental no esquema. Além disso, o atleticano Jô ganhou muitos pontos após marcar gols importantes na competição internacional do ano passado. Jefferson, por sua vez, é o reserva imediato de Júlio César e está praticamente garantido no Mundial. A escolha por Jefferson deixa um ponto de interrogação na terceira vaga para o gol. Victor do Atlético e Diego Cavalieri do Fluminense são os favoritos para ocupar a vaga, mas pelo menos nesta convocação nenhum dos dois foi chamado, pois o Felipão optou por convocar apenas 2 goleiros. O jogo contra a África do Sul no dia 5 de março em Joanesburgo será o último da seleção brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo, que acontece em 7 de maio. Em seguida, os jogadores se apresentarão para o início da preparação na Granja Comari em Teresópolis. A partida contra a Universidade de Chile às 17h30 desta terça-feira será a primeira do Cruzeiro pela competição continental no novo Mineirão. O último jogo da Raposa pela Libertadores no Gigante da Pampulha foi disputado há quase 4 anos, no dia 12 de maio de 2010, antes de o estádio ser fechado para a reforma visando a Copa do Mundo. Na ocasião, o Cruzeiro foi derrotado pelo São Paulo por 2-0 na primeira partida das quartas de final. Gols de Dagoberto, atualmente jogador do Cruzeiro, e Hernani, que está na Inter de Milão, da Itália. Apesar da queda para o São Paulo em 2010, o desempenho do Cruzeiro em partidas disputadas no Mineirão nas últimas edições da Libertadores é positivo, até pegar o tricolor. Em 2010, o time tinha, na época, comandado por Adilson Batista, tinha 100% de aproveitamento. Foram 5 vitórias, incluindo goleadas sobre o Real Potosí, o Colo-Colo e o Vélez Sarsfield. No ano anterior, em 2009, o Cruzeiro manteve 100% de aproveitamento no Mineirão até a fatídica
fatídica final contra o Estudiantes. Foram 6 triunfos, inclusive pelas oitavas de final. A Raposa eliminou a Universidad de Chile, a adversária de amanhã. Venceu por 2-1 no Chile e 1-0 no Mineirão. A campanha de 2009 só não foi perfeita porque a equipe celeste foi surpreendida em casa na decisão. Depois de um empate sem gols com o Estudiantes na Argentina, perdeu por 2-1 na Pampulha. Apesar da decepção de 2009, o Mineirão foi o palco da conquista do bicampeonato continental. Em 1997, a Raposa venceu o Sporting Cristal do Peru por 1-0 e levantou a taça diante de seu torcedor. Com o Mineirão fechado para reforma, o Cruzeiro mandou os jogos da Libertadores de 2011 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O desempenho na primeira fase foi sensacional, com 5 vitórias e um empate, sendo 3 goleadas. No entanto, a Raposa caiu surpreendentemente diante do Once Caldas da Colômbia. Do Departamento de Esporte da Rádio Cidade para o Jornal do 89, repórter Rogério Silva. Você ouviu na edição desta segunda-feira do Jornal da 89. Secretária de Estado da Educação anuncia liberação imediata da verba para a construção da nova sede da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, em Caratinga, e compra de terreno para a construção da sede própria da 6ª Superintendência Regional de Ensino. Ainda não estão claras as circunstâncias da morte do comissário de menores Mário Lúcio Maurão, morto a tiros na madrugada de sábado durante discussão. Um dos envolvidos na briga também foi baleado e teve que ser operado. O terceiro foi ouvido na delegacia e liberado. Prefeito Marco Antônio Junqueira afirma que Caratinga terá serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, até julho. Unidade móvel prestará parte dos serviços oferecidos pelos bombeiros voluntários. Cerca de 10.000 pessoas devem passar por Inhapim em 6 dias para aproveitarem mutirão de consultas, cirurgias de catarata e mamografia do programa Verminas. Polícia Militar apreende crack, maconha, cocaína e loló no bairro Dário Grossi. No bairro Salatiel, homem é agredido e tem moto roubada. Sem surpresas, Felipão fecha a lista de convocados para amistoso com jogadores que atuam no Brasil. Jô do Atlético é chamado de novo. Jogo de amanhã será o primeiro do Cruzeiro pela Libertadores no novo Mineirão. E as notícias que você ouve aqui já estão disponíveis na internet, facebook.com/Rádio Cidade 89 FM e no site radiocidadecaratinga.com.br. O Jornal da 89 desta segunda-feira fica por aqui. Voltamos amanhã às 6h20 da noite. Boa noite. Boa noite. Oferecimento Tradição Soluções Imobiliárias. Magnata Móveis. É mais que promoção. É respeito com você, consumidor. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde. Um plano de vida.